Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande bênção estarmos na casa de Deus, porque o nosso Senhor nos trouxe aqui essa manhã. E por isso nós estamos alegres. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dando continuidade à pregação expositiva e sequencial do livro de Êxodo, chegamos ao capítulo 34. Eu quero convidá-los a abrir a Santa Escritura em Êxodo 34. Faremos a exposição do versículo 1 ao versículo 9. Assim diz a palavra bendita do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. A igreja. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, seja longânimo para conosco e perdoe os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ajuda-nos, ó Deus, no nome bendito do Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Assim nós oramos em Cristo, nosso Salvador. Amém. Tudo que te distancia de Deus vai te levar ao fracasso, ao sofrimento, à angústia, à decepção e à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. A pior decisão de uma pessoa é se afastar de Deus para desfrutar dos prazeres deste mundo caído. O mundo não tem nada a oferecer. Os prazeres deste mundo causam um prazer rápido, momentâneo, passageiro, que nos faz lembrar que quando buscamos os prazeres do mundo, nos afastamos das grandezas de Deus. É quando nós desviamos os nossos pés da palavra de Deus e do nosso Senhor, é que nos perdemos. E assim aconteceu com o povo de Israel. Moisés tinha subido ao monte para orar, falar com Deus, buscar a presença de Deus. O povo estava embaixo. E no capítulo 32 de Êxodo, a Bíblia diz que o povo chamou Arão e disse assim: olha, vamos servir a outros deuses. Arão então manda buscar argolas e ouro, e eles então vão fazer o bezerro de ouro, na tentativa de querer ver algo, na tentativa de querer sentir algo, na tentativa de buscar algo diferente. Aquele povo se afastou de Deus e buscou um bezerro de ouro para ser o seu ídolo. Talvez eu e vocês pensemos assim: nós não temos ídolos de pedra, de mármore, de madeira. Entretanto, o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Nós construímos ídolos todos os dias, quando colocamos qualquer coisa acima de Deus. Para algumas pessoas, o trabalho é o seu Deus. Para outras, as pessoas acabam se tornando o Deus da sua vida e a razão da sua existência. Então nós não podemos amar mais as coisas e as pessoas e os bens materiais mais do que a Deus. Esse texto nos mostra o quanto nós somos insatisfeitos. Somos insatisfeitos com o que temos, com a casa que temos, com a família que temos, com as coisas que Deus nos deu. Assim aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus disse: de todas as árvores podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Entretanto, eu e vocês, com o Adão que mora no nosso coração, nós sempre escolhemos aquilo que Deus odeia. É por conta disso que Moisés, ele vai interceder pelo povo. Ele vai buscar a presença de Deus. Ele entendia que somente Deus era quem podia trazer aquele povo de volta. E eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Eu e vocês construímos ídolos no coração. Eu e vocês nos afastamos de Deus. Eu e vocês quebramos as leis de Deus todos os dias. É muito terrível o nosso pecado quando é cometido por outras pessoas. A nossa consciência de pecado, do nosso pecado, é que vai determinar que tipo de relação com Deus eu e vocês nós temos. É nesta perspectiva que eu quero pregar a respeito do tema restauração graciosa de Deus. Como Deus restaura o seu povo? Como Deus pode restaurar a mim? E como Deus pode restaurar você? Como Deus pode restaurar pecadores como nós? Porque nós estamos sem Deus, perdidos. Não temos esperança sem Deus. E o nosso coração é inclinado para o mal. O nosso coração é inclinado à desobediência. O nosso coração é inclinado a fazer aquilo que Deus odeia. O nosso coração é inclinado a obedecer às vontades do corpo, do coração, aos nossos desejos. E muitas vezes eu e vocês priorizamos os nossos desejos e prazeres e as coisas do mundo e rejeitamos as grandezas e as riquezas de Deus. Eu quero então destacar em primeiro lugar a soberania de Deus e o reestabelecimento da aliança. Veja comigo o versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés. E aqui a palavra Senhor, na língua hebraica, é Yahvé, que quando os judeus liam, eles liam Adonai, para não dizer o nome de Deus em vão. Então o narrador do texto, ele entendia quem era Deus. Era o Deus da aliança, o Deus do pacto. E ao escrever esse texto, ele apresenta Deus como Senhor soberano. A ideia de que o nosso Senhor é soberano e criador nos faz descansar em sua providência. Ele diz: lavra 2 tábuas de pedra. Lavrar aqui é registrar, escrever, marcar na pedra. Como as primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. O que aconteceu aqui? Quando Moisés desce do monte e vê que o povo de Israel estava idolatrando o bezerro de ouro, Moisés ficou revoltado. Ele pega as tábuas da lei e ele quebra as tábuas. Ele quebra as tábuas. Ele fica revoltado diante daquela situação. Isso nos faz lembrar quando o povo de Judá estava na idolatria. Abacuque, ele vai subir e ele vai ver o povo completamente dominado pelo pecado. E ele declara: aviva a tua obra, ó Senhor. Desperta, Deus. Quantas vezes nós estamos na prática do pecado e vivemos como mortos, enquanto Deus nos deu o dom da vida. Tem nada pior do que você viver como um morto quando Deus te salvou do império das trevas. Moisés desce
vê o povo consumido pelos seus pecados, consumido atrás do bezerro de ouro, o povo que devia estar feliz, que devia estar satisfeito. Ora, o Deus de nossos pais, o Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou da escravidão do Egito. E nós estamos agora libertos e salvos. Então nós que deveríamos estar satisfeitos com Deus, ficamos insatisfeitos com o Senhor e ficamos procurando as coisas do mundo para preencher o vazio dos nossos corações. E foi assim que o povo de Deus fez um bezerro de ouro. O que o povo estava fazendo era tentando preencher o vazio dos seus corações. E a Bíblia diz então que Deus vai mandar Moisés novamente entregar a tábua da lei. E ele então diz: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai. O que Deus está dizendo é: eu vou corrigir o meu povo. Eu vou trazer o meu povo de volta. E a primeira coisa que Deus vai fazer para trazer o seu povo de volta é novamente apresentar a sua lei. Então o caminho para a minha restauração, o caminho para a restauração da vida espiritual de uma pessoa começa pelo arrependimento que leva à obediência. Enquanto nós nos calarmos, enquanto nós escondermos, enquanto nós encobrirmos os nossos pecados, nós não prosperaremos. O caminho da restauração da minha vida espiritual e da sua vida espiritual é o arrependimento que conduz à obediência. Quando Deus queria corrigir aquele povo idólatra, quando Deus queria corrigir aquele povo que estava idolatrando deuses, idolatrando o bezerro de ouro, o que foi que Deus fez? Refaça a lei, as tábuas da aliança, entregue de novo. Então o caminho da restauração é procedente de Deus. É Deus quem providencia. É Deus quem providencia a nossa restauração. Foi Deus que me trouxe aqui nesta igreja hoje pela manhã. Foi Deus que trouxe você. É Deus que providencia por meio da ação do Espírito Santo a nossa restauração. E essa restauração começa quando nós obedecemos a sua lei. Ele diz então: amanhã pela manhã, no Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. O que Deus disse a Moisés foi o seguinte: você vai lavrar, vai registrar novamente a lei. Porque essa lei vai ser dada ao povo. Se o povo quer ser restaurado, o povo precisa obedecer a palavra de Deus. Então existe esperança para todo perdido. Não existe uma pessoa, sequer uma pessoa, que esteja tão destruída, tão marcada, tão sofrida, tão destruída pelo pecado, que não possa ser restaurada por Deus. Ninguém. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então não tem ninguém que não possa ser restaurado por Deus. O apóstolo Paulo diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que Jesus Cristo veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando os homens dizem, é o seu fim, Deus disse, eu entreguei meu filho na cruz. Quando o mundo diz, você não serve para nada, você está destruído, Deus coloca Jesus na cruz. Quando o mundo inteiro se levanta e parece que o seu chão desaba e que você não tem mais para onde ir, Deus coloca Jesus na cruz, ele sangra até morrer para que você possa viver, para que você nasça de novo, para que você possa ter uma nova vida em Cristo, a esperança para aqueles que estão em Jesus Cristo, nosso Salvador. Talvez você diga, eu sou um caso perdido. Deus diz, Jesus morreu pelos perdidos. Talvez você diga, não tem jeito para mim. Deus colocou Jesus na cruz para dizer, tem jeito para pecadores como você. Tem jeito para pecadores como eu. Tem jeito para pecadores como nós. Esse jeito é Jesus Cristo. É a cruz, é a redenção, é a salvação. E essa salvação começa no culto.
Perceba, Deus falou para Moisés, olha, você vai amanhã, você vai num monte de novo. E lá é onde você vai ser restaurado. Então o lugar onde eu e vocês podemos ser restaurados é no culto a Deus. O lugar de restauração, o lugar de preencher o vazio do nosso coração é no culto, é na presença de Deus. Ninguém suba contigo. Ninguém. Ninguém apareça em todo monte. Nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. O que é que isso quer dizer? Quando nós vamos nos aproximar de Deus e prestar culto a Deus, nós precisamos nos livrar de tudo que impede que nós nos aproximemos dele. Eu e vocês sabemos o quanto é difícil seguir a Deus. Não é fácil. Nesse mundo nós temos alguns problemas que precisamos vencer. Primeiro, o nosso coração corrupto, o nosso próprio pecado, a nossa vontade de ficar em casa, a nossa vontade de fazer a vontade da carne, a nossa vontade de fazer o desejo do corpo. Segundo, nós temos o próprio demônio, o próprio diabo que se levanta contra nós, mentindo, manipulando, acusando, criando conflitos, criando contendas, cuja todas essas coisas é para nos afastar de Deus e tentarmos preencher o vazio do nosso coração com os prazeres do mundo. Terceiro, nós temos pessoas, os homens. O diabo, quando não vem, ele manda o secretário. Algumas pessoas são secretários do diabo para nos desanimar, nos desmotivar, nos colocar para baixo e tentar dizer que não tem jeito para nós. A palavra de Deus, no entanto, diz: quando você for se apresentar a Deus, cuide para que você não tenha nenhuma distração. Nem boi, olha o que ele coloca aqui, nem as pessoas, nem o gado, nem as ovelhas, ninguém suba contigo. O que Deus está nos exortando e nos ensinando é: livre-se de tudo aquilo que te impede de prestar culto a Deus. Essa é a tese desse texto. Então, se eu e vocês queremos ser santos, fiéis à palavra de Deus, pessoas piedosas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos livrar de todas as distrações. Desliga o celular e abre a Bíblia. Desliga a televisão e abre as Escrituras. Desligue a série e reúna a família e preste culto a Deus. Não se distraia. O que Deus está dizendo para Moisés é: eu vou restaurar o meu povo, mas você vai prestar culto, você vai subir ao monte. Lá no monte, quando você estiver indo, evite as distrações. Em outras palavras, eu e vocês precisamos fazer tudo para que as nossas distrações não nos impeçam de prestar culto a Deus. Versículo 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras. Moisés tinha quebrado as tábuas da lei. E agora ele vai lavrar de novo, ele vai escrever os 10 mandamentos, a lei de Deus. E levantando-se pela manhã de madrugada. Perceba que no Antigo Testamento há uma evidência, não porque Deus vai ouvir mais, mas porque o povo de Deus precisava ter tempo para ele. Então o povo de Deus levantava de madrugada, e isso é bíblico. Como, pois, eu terei tempo para Deus, se durante a manhã e durante a tarde eu estarei ocupado com os afazeres, com os meus propósitos de trabalho e de estudo? Então Deus, por meio do Senhor Jesus, dos seus profetas e dos seus apóstolos, sempre prestavam culto ao Senhor de madrugada, muito cedo, para que depois do culto eles pudessem viver as suas vidas, trabalhar, estudar e fazer as suas coisas. Isso quer dizer que eu e vocês precisamos arranjar tempo para Deus. Às vezes a gente tem tempo para tudo. Temos tempo para trabalho, temos tempo para estudo, temos tempo para as coisas que nós gostamos. E nós fazemos mesmo. Nós fazemos mesmo. Tem pessoas que acordam 4 horas da manhã, quando elas vão jogar futebol, quando elas vão pescar, quando elas vão fazer arte marcial, elas não têm nenhuma dificuldade. Mas se nós marcarmos uma reunião de oração online 4 horas da manhã,
poucos levantar-se-ão. Mas quando é uma coisa que nós gostamos, nós fazemos. A grande questão é, a nossa prioridade, muitas vezes, é o que nós gostamos e não a relação com Deus que precisamos. E é por isso que a gente tenta preencher o vazio do nosso coração com tantas coisas. Estamos o tempo inteiro tentando preencher vazios. Então, o vazio da saudade eu preencho com uma nova pessoa. O vazio do luto eu preencho com pecado. O vazio da minha solidão eu preencho com outro pecado. O vazio da minha tristeza eu preencho com pecado. Quando na verdade Deus é a solução para todos os nossos problemas, dilemas e sofrimentos. Ele é a razão da nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça. Então aqueles que estão passando por perseguições não precisam ter medo. A Bíblia diz que Ele é a estrela da manhã. Ele brilha durante o dia. Então você não precisa ter medo de recomeçar. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então você pode viver em paz. A Bíblia diz que tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Tudo termina em Cristo. A última palavra é de Deus, não é dos homens. A última palavra é de Deus. Então, a palavra do Senhor nos exorta e nos ensina. Ele levantou-se madrugada e foi adorar a Deus, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas pedras. E aqui nós aprendemos duas lições. Primeira, Deus restaura o seu povo, mas exige obediência. Deus perdoa o nosso pecado, mas exige obediência. Quem cobre seus pecados jamais prosperará. Certa vez Jesus estava de madrugada ensinando aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. De repente Jesus ouve gritos. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. Colocaram aquela mulher diante do Senhor Jesus e disse: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. E tu o que dizes? Jesus silenciou. Como se insistissem, João relata assim. Apenas o apóstolo João relata essa história. Como se insistissem, eles disseram: Rabi, Rabi, mestre, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Jesus então se levanta, olha para eles e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a Bíblia diz que todos saíram acusados pela própria consciência. A mulher pecadora vai até Jesus e diz: Senhor, o que é que eu vou fazer? Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Pois eu tampouco te condeno. Jesus libertou e salvou aquela mulher. Ele perdoou os pecados daquela mulher. Eu não te condeno. Mas ele também vai fazer uma exigência: vá e não peques mais. Então eu quero dar uma grande notícia para você. A maior notícia que você poderia ouvir na sua vida: se você se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados são perdoados. Seus pecados estão perdoados. Na cruz do Calvário, Jesus bradou: Tetelestai, está consumado. Os seus pecados estão perdoados. Mas agora, vá e não peques mais. Segunda lição: o pecado separa. A graça de Deus nos ensina que podemos recomeçar. Segundo lugar, o texto apresenta a gloriosa revelação do caráter de Deus. Versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor. E aqui você tem os atributos de Deus.
Moisés vai prestar culto a Deus de acordo com os seus atributos. Veja comigo, ele usa mais uma vez o termo Deus da aliança. E ele repete, Senhor, Senhor, Deus compassivo. A palavra compassivo, ela vem da língua hebraica, compaixão, e envolve a ideia de entranhas, a parte mais íntima, aquilo que é intocável pelos homens, as vísceras no profundo ser de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo, olha, o Senhor Deus, ele tem uma compaixão que ninguém poderia imaginar. Ele é compassivo. Mas ele também é clemente. E clemente aqui na voz passiva significa, na língua hebraica, que Deus ouve o clamor daqueles que pedem e daqueles que sofrem. E eu queria dizer uma coisa para você. Se você soubesse o quanto Deus é compassivo, o quanto Deus é poderoso para salvar você, você sofreria menos e se alegraria mais. Se você soubesse, conhecesse o Deus compassivo, se você conhecesse a natureza de Deus, você olharia para você e diria assim, eu não sou um caso perdido, Deus é compassivo. Eu posso segurar nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você, segura na mão de Deus e vá. Talvez você não saiba como recomeçar, talvez você não saiba como seguir, talvez você não saiba o caminho. Mas a Bíblia apresenta o lugar, a direção, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não sabe como começar, o caminho é Jesus. Se você não sabe quando começar, comece agora, na presença de Deus e no culto, porque Ele é compassivo, Ele é clemente. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia diz que quando você ora, Deus do seu alto e sublime trono se inclina. A palavra hebraica dá a ideia de que Deus fez assim, ó. Ele se inclinou, ele se abaixou todo para ouvir você. Então, se você souber que Deus ouve você, por que sua voz está calada? Deus ouve você, Deus ouve suas orações, Deus é compassivo, Ele é clemente e Ele é longânimo. As pessoas são impacientes, as pessoas são nervosas, as pessoas são irritadas. Esse mundo é cheio de gente ignorante, cheio de gente problemática, cheio de gente difícil, mas Deus não. Ele é longânimo, Ele tem uma paciência estendida, Ele é paciente, Ele tem paciência com você. Então, quando todo mundo vive na impaciência, Deus é paciente. Ao invés de procurar consolo com os impacientes, procure o consolo do Deus longânimo. E Ele faz algumas coisas, Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Guardar a misericórdia em 1000 gerações é, a sua misericórdia é infinita. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E aqui Moisés apresenta 3 classes na literatura hebraica a respeito do pecado. Primeira, iniquidade. A palavra iniquidade envolve todos os pecados de natureza civil, os pecados que cometemos contra as pessoas. Toda sorte de maldade. Mas ele usa a palavra transgressão, que na língua hebraica é a palavra para desobediência. Deus perdoa toda sorte de desobediência. A palavra transgressão também estava associada aos pecados sexuais e aos pecados morais, como a mentira. Então Deus perdoa as mentiras e os pecados do seu povo. E Ele também perdoa o pecado. E a palavra para pecado aqui é toda forma de desonrar a Deus. Toda forma de colocar o nosso desejo pecaminoso no lugar de Deus. Ainda que não inocente o culpado. Então você percebe que Deus, Ele perdoa, mas Ele não inocenta o pecado, o culpado. Aqui nós temos 2 coisas importantes. A primeira é que Deus pune o pecador. Ele pune, Ele perdoa, mas você não se afasta da consequência.
Então nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos pecados. Quando o rei Davi adulterou, o profeta Natan foi até ele. Olha como Davi, que mora em mim, também mora em você. Olha como nós somos, iguaizinhos a Davi. Quando o profeta Natan foi confrontar Davi, depois de ter mentido, adulterado, mentido e assassinado. Ele mentiu 2 vezes e matou 2 vezes. Quando o profeta Natan foi procurar Davi, o profeta Natan contou uma história assim. Ó rei, tinha um homem, tinha uma cabritinha só. E um homem muito rico, com muitas cabritas, foi lá e pegou a única cabritinha que esse homem tinha. Ele dormia com essa cabritinha. Sabe o que Davi olhou? Tão certo. Sabe o que Davi disse? Tão certo quanto vive o rei, que este homem é digno de morte. Tão terrível é o meu pecado quando é cometido por outra pessoa. Aí Natan olha para Davi e diz, esse homem é você. Esse homem é você. E aqui eu quero falar para o Davi que habita em mim e para o Davi que habita em você, que sempre responsabiliza os outros pelos seus erros e pecados. Nós responsabilizamos os outros pelas nossas faltas. Precisamos ter cuidado com isso. Deus não é inocente culpado, ele pune o pecado. E você só não vai para o inferno porque o seu pecado foi punido em Cristo. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que Deus está dizendo é, eu não vou esquecer dos pecados das suas gerações. A única forma que eu e vocês temos de nos livrarmos do pecado é nos arrependendo deles, confessando, mudando de vida e não praticando mais. Pecado encoberto gera sofrimento, dor e destruição. Pecado confessado tira sentimento de culpa e nos traz paz. Aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. E por fim, o texto sagrado nos diz até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, Deus exerce juízo e misericórdia de forma infinita. E a não ser pelo sangue de Jesus estamos perdidos. 3 lições aprendemos. Primeira, que Deus é misericordioso e não inocente o culpado. Segundo, nós merecemos o inferno, mas Cristo morreu em nosso lugar. Terceira lição, o pecado é uma violação da lei de Deus. Nós não podemos participar da mesa do pecado. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Deus, você precisa abandonar o pecado. De outra sorte, você vai ter um encontro consigo mesmo. E depois o encontro com o diabo no inferno. Quem permanecer na prática do pecado não encontrará a Deus. Essa é uma verdade das Escrituras, pouco falada nos púlpitos. Aqueles que continuam na prática do pecado, de acordo com o apóstolo João, não são de Deus. Uma evidência da verdadeira conversão é a mudança de vida que abandona o pecado. E o texto então nos ensina, em terceiro lugar, primeiro, a soberania de Deus e o restabelecimento da aliança, versículo 1 ao 4. Segundo, a gloriosa revelação do caráter de Deus, do versículo 5 ao 7. Terceiro e último lugar, a resposta de Moisés, 8 e 9. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Então, qual é a resposta que nós damos a Deus quando mudamos de vida, reconhecemos os nossos erros e pecados? Adoração. Então, se você quer restaurar a sua vida, venha para o culto. Se você quer restaurar a sua vida, adore a Deus. Se você quer restaurar a sua vida espiritual, Deus já te trouxe aqui e te fez ouvir a pregação da palavra dele. Mude de vida. Faça parte do povo da aliança. Faça parte do povo de Deus, do povo do culto, do povo que adora. A resposta de Moisés foi adoração, foi culto. Ele se curvou, que é um ato de humilhação diante de Deus. E o apóstolo Pedro nos diz, seja santo como eu sou santo, como santo é o Senhor. Está lá em sua 2ª carta. O apóstolo Paulo também diz, sede santos como eu sou imitador de Cristo.
O livro de Levítico diz, sede santos porque Deus é santo. Ou seja, o caminho para a obediência é a santidade, é a purificação dos nossos pecados. E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco. A resposta de Moisés é a seguinte: Deus, se o Senhor não estiver conosco, nós estamos perdidos. Se Deus não estiver com você, você está perdido. Você pode ter as melhores pessoas do seu lado. Você pode ter um time campeão ao seu lado. Eu lembro, numa Copa que o Brasil perdeu, o Brasil tinha os melhores atacantes reconhecidos no mundo. E os melhores atacantes, os melhores jogadores perderam. Eu estava em Recife quando o Brasil tomou 7 gols da Alemanha. Foi 7-2. Os melhores do mundo perderam. Então você pode ter as melhores pessoas, as mais capacitadas, as mais preparadas, mas se você não buscar a Deus, você está perdido. Você está perdido. Sem Deus, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E então, o texto diz, segue em nosso meio conosco. Moisés está intercedendo pelo povo. É isso que os líderes devem fazer. Interceder. Os líderes devem buscar urgentemente interceder pelo povo a Deus. Então, os pastores, os presbíteros, os diáconos, que não acordam cedo para orar, para interceder pelas suas ovelhas, estão em pecado, estão errados. Porque depois eles querem disciplinar e corrigir ovelhas pelas quais não oram, não convivem e não conhecem. Não escolha pastores que não oram pelas suas vidas e que não estão ao seu lado nos momentos difíceis. Não escolha homens para conduzir você que não se relacionem com Deus e intercedam por você. Moisés intercedeu pelo povo. E Moisés tipifica Cristo. O que é que Cristo fez? Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Porque este povo é de dura serviço. Esse povo é duro, esse povo não é quebrantado, esse povo não te adora, esse povo é rebelde, esse povo não ouve a sua voz. Se Deus não converter esse povo está perdido. Tem uma coisa que eu vou falar para você. Tem pessoas que são de dura serviço. A palavra serviço aqui envolve a ideia de pessoas que não se quebrantam, que não se quebram. Elas são difíceis de quebrar. E se Deus não mudar essas pessoas, não tem jeito para elas. Não tem jeito. Você pode ensinar, você pode aconselhar, você pode corrigir, você pode disciplinar, mas elas vão continuar atrás do bezerro de ouro. Moisés então pede ao auxílio de Deus. Segue em nosso meio porque esse povo é de dura serviço. Moisés, como líder, estava dizendo, é difícil conduzir esse povo. Esse povo é duro. E aí, de novo, Moisés faz aquilo que eu e vocês devemos fazer. Ele diz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Duas coisas importantes. Primeiro, ele diz que os pecados do povo são os pecados dele. Ele não se coloca como mais santo que ninguém. Ele não se coloca como melhor do que ninguém. Ele diz o nosso pecado. E aqui eu quero falar aos líderes da igreja. O pecado das ovelhas também é responsabilidade dos seus líderes. Neemias, quando orou pelo pecado do povo de Israel, ele nem estava em Israel. Ele orou por causa dos nossos pecados. A compreensão de que não tem mais ninguém santo do que ninguém. É responsabilidade dos líderes orar suplicando o socorro de Deus por causa do pecado das suas ovelhas. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por uma herança. E assim aqui eu quero concluir essa pregação apresentando 3 lições. Primeira, a revelação do caráter de Deus provoca adoração, humilhação e súplica. Humilhai-vos da presença do Senhor.
Segundo, a verdadeira religiosidade é resultado da consciência que nós temos de nossas misérias e pecados. Nós precisamos ter consciência dos nossos pecados, consciência de nossa miséria. Êxodo 34 nos lembra que eu e vocês somos infiéis a Deus. Êxodo 34 nos lembra que eu e vocês somos quebradores da aliança de Deus. Êxodo 34 nos recorda que nós somos infiéis a Deus. E aqui somos todos nós somos pecadores e merecemos o inferno e a condenação de Deus. Então, Deus providenciou Cristo para nos perdoar, nos restaurar, renovar nossa fé e trazer sentido à nossa vida. Mas Deus também exige de mim e de você, obedeça a palavra dele. Na cruz, nós temos justiça e misericórdia. Justiça porque Deus vai punir os nossos pecados. Misericórdia porque Jesus vai ser punido em nosso lugar. Diante do caráter de Deus, arrependa-se de seus pecados. Diante da misericórdia de Deus, recomece, adore a Deus, comece de novo, com Jesus no seu coração, nos seus olhos e na sua vida, porque Jesus é o autor e consumador da sua fé. Você pode recomeçar em Jesus. E em sua luta contra o pecado, lembre-se, você não vai conseguir chegar ao céu se você não abandonar os pecados que te afastam de Deus aqui na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. No nome bendito de Jesus. Amém.